Olá, professor. Sou Arthur Henrique. Essa aqui é a minha matrícula. Esse aqui é o relatório do experimento 7. Nesse experimento, a gente tratou sobre os efeitos Peltier e o efeito de Seebeck. É aqui uma breve agenda do que vai se tratar esse relatório. A gente vai passar aí sobre os objetivos, os materiais, vai falar um pouco sobre eletricidade e aí discorrer como foi o experimento, né? A parte 1 e 2, uma breve pesquisa que a gente teve que fazer e as referências. Bom, o objetivo desse experimento foi a introdução à termoeletricidade e aos efeitos Peltier e Seebeck, com medidas da conversão de energia elétrica em energia térmica e a conversão simultânea de energia térmica em energia elétrica. Os materiais utilizados para realizar esse experimento foram 2 multímetros. A gente também utilizou uma fonte de tensão, está aqui, o modelo dela, e também utilizou um módulo Peltier, no caso que a gente usou esse TEC 1 12706 aqui. Ele aqui a gente está representando só a pastilha Peltier, né? Mas no laboratório ele está disposto em um arranjo, a gente vai ver ali nos procedimentos experimentais. Bom, falando um pouco sobre a termoeletricidade, né? Termoeletricidade, ela nada mais é do que você gerar eletricidade a partir de calor, né? A partir de energia térmica ou vice-versa. Gerar calor através de energia elétrica, enfim. Bom, o efeito Seebeck ele vai tratar do quê? O efeito Seebeck foi descoberto por Thomas Seebeck em 1821. Nele, uma tensão é criada quando dois metais ou dois semicondutores são unidos, formando uma junção que é aquecida. Este é o fenômeno pelo engenheiro para a medição de temperatura, com o que chamamos de termopares. Tá? O termopar está representado aqui, ó, ele tem esse aspecto aqui. Isso aqui normalmente é utilizado em multímetros. A gente tem multímetros específicos, né, que consegue fazer a medição da temperatura através de termopares, né? E aqui a gente pode ver a junção dos dois metais. Igual está descrito, aqui pode ser tanto metal quanto semicondutor. Bom, e basicamente o efeito Seebeck, ele consiste em quê? O que Seebeck descobriu, né? Ele descobriu que quando você juntava dois metais e na ponta da junção você aquece, ele percebeu que há um fluxo de corrente nesse conjunto aqui. Quando você dizer um circuito, né? Então, tanto quanto você aquecer aqui, na verdade, desculpa, quando você aplica um gradiente tem um gradiente de temperatura, né? No caso que a gente tem o ponto 1 e o ponto 2, no metal A e o metal B, a gente tem um gradiente de temperatura que seria a diferença de temperatura, né? De uma extremidade para outra. Então, quando a gente aplica a temperatura nessa junção, a gente tem um fluxo de corrente. E essa corrente, obviamente, a gente vai ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, né, gerada pelo efeito Seebeck, ela está descrita por essa fórmula, né, a qual a gente tem a diferença de potencial gerada é igual ao ao gradiente de temperatura vezes o coeficiente de Seebeck, que é esse alfa AB. Esse alfa AB aqui, ele é intrínseco, né, de cada material, e vai depender do metal que está sendo usado, foi usado para fazer o termopar, ou do semicondutor. E aí vai entrar vários aspectos. Então, cada material vai ter um coeficiente e o gradiente de temperatura, né, é a temperatura que for aplicada. No caso, o multímetro, ele, através da tensão, né, que ele está identificando aqui na ponta do termopar, ele consegue estimar qual é o gradiente de temperatura. É mais ou menos assim que funciona a medição de temperatura de termopares, tá? Bom, e o efeito Peltier, ele é o efeito contrário ao efeito Seebeck. No efeito Seebeck, a gente está interessado em quê? A gente aplica um gradiente de temperatura e gera uma diferença de potencial, gera um fluxo de corrente. No efeito Peltier, é o contrário, a gente aplica uma diferença de potencial nos dois terminais da pastilha Peltier e a gente observa um gradiente de temperatura nela. Ou seja, o efeito Peltier ele foi descoberto em 1834. Ao contrário do que ocorre no efeito Seebeck, vai-se passar uma corrente pela junção e essa ficará aquecida ou refrigerada, dependendo do sentido da corrente. Para esse efeito, definimos o coeficiente Peltier. Vou lá no efeito Seebeck, a gente tinha o coeficiente Seebeck, né, que era o alfa AB. Aqui a gente tem o coeficiente Peltier, que é o πAB. E
representado aqui a forma, que esse aqui é a quantidade de calor que está sendo trocado aqui nesse caso aqui, ó. A gente pode ver que a gente tem ali, normalmente, né, uma pastilha Peltier, ela tem esse aspecto ali, no qual a gente tem vários semicondutores, tipo N e tipo P, e eles estão arranjados dessa forma, ligados meio que em série aí, e no qual a gente tem de um lado um material do tipo N e do outro lado um material dopado do tipo P. E eles estão ligados entre si. E dependendo do sentido da corrente que a gente circula nesse material, um lado dele vai ficar frio, o outro lado vai ficar quente. Então, como a gente sabe que o lado frio está cedendo calor, então esse que ele representa isso, essa quantidade de calor que está sendo cedida ali, representado pelo coeficiente de Peltier πAB vezes a corrente, a intensidade de corrente que está circulando nesse material. Isso aqui, a gente vai ver que ambos os efeitos são muito bem explorados aí na indústria, para diversas aplicações. Bom, depois do efeito Seebeck e do efeito Peltier, a gente houve a descoberta ali pelo o Thomson, né? Depois conhecido também como Lord Kelvin, que foi o efeito Thomson. Então, a gente pode dizer que teria esses três efeitos: efeito Seebeck, efeito Peltier e o efeito Thomson. O efeito Thomson é meio que a junção dos dois. Então, aqui nesses gráficos, nessas figuras, a gente pode ter representado aqui Seebeck Effect, ao qual a gente tem a barrazinha ali, provavelmente de um semicondutor, né? Um lado SA e um lado SB. A gente tem um gradiente, a gente pode ver ali que a gente tem um gradiente de temperatura aplicado nele, e a gente vê ali qual o fluxo aqui do gradiente de temperatura dele, e a gente percebe o que é uma diferença de potencial ali, representado por esse V ali, né? E aqui embaixo é o efeito Peltier representado, a qual a gente tem uma corrente, né? Está indicado ali o fluxo dela da esquerda para a direita, e a gente observa o quê? Um gradiente de temperatura se formando nesses dois materiais, tá? No efeito Thomson, né? No efeito de Thomson, o que Thomson observou? Quando você tem um gradiente de temperatura, por exemplo, você pega lá dois fios ou dois semicondutores, né, que estão enrolados entre si, juntos, né, e você aplica um gradiente de temperatura nele. Quando você passa uma corrente por esses dois fios, então agora, diferentemente do efeito Seebeck e do efeito Peltier, a gente tanto tem um gradiente de temperatura quanto está aplicando um fluxo de corrente. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando você tinha um gradiente de temperatura, já tinha um gradiente de temperatura, quando você passa uma corrente nesse fio, esse gradiente de temperatura ele tende a aumentar ou diminuir referente ao sentido da corrente, que é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o rate absorption e o rate evolution, que é a representação em diferentes tipos de fluxo da corrente. Então, por exemplo, aqui da esquerda para a direita, né, ele está vindo aqui em direção ao menor gradiente de temperatura, a gente tem uma diminuição da temperatura nesse material. Na figura aqui de baixo, a gente já tem um efeito contrário, né? A gente tem um fluxo de corrente aqui, a gente está representado aqui por JC, a densidade de corrente, ela está vindo da direita para a esquerda, e a gente percebe o quê? Que ela está vindo do menor gradiente de temperatura para o maior gradiente de temperatura. A gente tem aqui, ó, T0 mais ΔT. Então, a gente percebe um aumento da temperatura desse material. Esse é o efeito Thomson, que basicamente foi a junção dos dois efeitos, tá? Bom, traçado um pouco da ideia do que é o efeito Peltier e o efeito Seebeck, aqui a gente tem o arranjo experimental que eu havia comentado no começo, né? No qual a gente tem duas placas de fenolite, né? Duas placas de fenolite com ambas cobertas por cobre, né? Obviamente. Esse cobre aqui ele tem a espessura de 35 micrômetros, e aqui a gente tem uma célula Peltier 1 e a célula Peltier 2. E o que a gente está interessado aqui em ver? Aqui a gente, no lado esquerdo, aqui a gente vai observar o efeito Peltier, ou seja, a gente vai passar uma corrente por essa célula aqui e vai observar que um lado vai ficar quente, o outro vai ficar frio. Com isso, como eles estão ligados
termicamente, né, pelas essas placas de cobre, a gente vai ter uma condução de calor aqui para essa outra placa Peltier. E aqui, nesse outro, no lado direito, a gente vai observar o quê? A gente vai observar o efeito Seebeck ao mesmo tempo. Então, por exemplo, que a gente está gerando aqui, passando uma corrente, gerando energia térmica aqui, a gente vai pegar essa energia térmica, vai captar essa energia térmica aqui na célula 2 e convertê-la em uma tensão. Tá? Aqui foi a montagem experimental, a gente usou uma protoboard ali para arranjar os fios. E essa plaquinha marrom aqui, ó, é onde está esse arranjo aqui, com as duas células Peltier, né, invólucras com as duas placas de fenolite. Beleza? Bom, aqui a gente tem algumas especificações do módulo Peltier que a gente está usando, né? Algumas especificações de performance aqui dele, o tamanho, a geometria dele, dados aqui importantes, né, que a gente pode tratar, é a máxima tensão, a corrente, também tem a resistência dele, tá? Em todos os dados que a gente retirou do datasheet desse modelo. Bom, e a partir do experimento, igual eu havia comentado, aqui a gente, no lado esquerdo, a gente vai aplicar uma tensão VDC, que vai variar de 1 volt até 7 volts, como indicado aqui na tabela. Obviamente vai ter uma corrente uma corrente que vai fluir aqui nesse módulo Peltier 1. E aqui a gente vai ter um circuito aberto e a única coisa que a gente vai fazer aqui é medi-la com o multímetro, essa tensão que vai ser gerada. Então, a cada medida a gente vai deixar um intervalo aí de uns 30, na verdade, uns 30, 40 segundos para observar essa variação nessa tensão aqui da célula 2. Para que haja tempo suficiente para que a temperatura se estabeleça aqui. Bom, parte 1 foi o seguinte: monte o circuito da figura abaixo e realiza as medidas preenchendo calcule e plote o gráfico V2 por P1, ajustando um modelo adequado aos dados experimentais. Então a gente plotou esse gráfico, né, que foi a tensão de saída pela potência de entrada. A potência de entrada nada mais é do que a tensão corrente, V1 vezes I1, tá? E o gráfico que a gente obteve foi esse daqui. Então, o que a gente pode observar aqui, com o aumento da potência P1, né, aqui no eixo X, a gente tem um aumento da potência, lá chegou aqui até mais ou menos 8,5 watts. E aqui a gente tem a tensão de saída em volts. Então, a gente percebe que é quase que linear, né? Não chega a ser linear, é especial aqui por conta do começo, que ele tende a ser mais exponencial, mas aqui ele fica quase que linear, a partir aqui de uns 2 watts aqui. Então, esse que foi o que a gente obteve com a plotagem desses resultados aqui que a gente pôde captar. E como a gente pode perceber aqui, né, foram dados bem coerentes. A gente tinha quando a gente aplicou 1 volt, a gente estava ali em torno de 14 milivolts aqui na saída. Conforme a gente foi aumentando a tensão, a corrente obviamente aumenta também, são proporcional. A gente percebe um aumento da tensão de saída aqui e, obviamente, a temperatura aqui nesse módulo Peltier, o gradiente de temperatura bem notável até no toque mesmo. Bom, a parte 2 do experimento foi: monte o circuito da figura abaixo e realiza as medidas preenchendo a tabela. Calcule o plot gráfico P2 versus P1, ajustando o modelo dos dados experimentais. Meça R2. R2. Então, o que nós agora nesse caso, o procedimento experimental é basicamente o mesmo. A gente vai aplicar uma tensão de 1 a 7 volts na pastilha Peltier 1 e vamos medir a tensão V2 lá na pastilha Peltier 2. A diferença é que agora a gente colocou uma carga ali, né? A gente colocou uma cargazinha R2 para que circule uma corrente I2 nesse módulo Peltier 2. Essa carga que a gente colocou aqui foi de 5,6 ohms. E aqui a gente preencheu a tabela com os dados. Novamente, 1, 2, 3,05, quase 0,2 volts. Medindo aqui a corrente de entrada também. Então, a tensão de entrada e corrente de entrada. Medindo aqui também a tensão de saída. Essa corrente I2 aqui, ela foi calculada com base na resistência. Uma vez que a gente tem a tensão, né, a gente consegue calcular a corrente. E aqui a gente vai estar interessado em identificar qual a relação
da potência de entrada com a potência de saída. Especificamente o que a gente está tratando aqui é a conversão de energia térmica em energia elétrica, né, que seria o efeito Seebeck. Bom, e o gráfico que a gente plotou, a gente pode ver, a gente teve um gráfico linear. Aqui a gente tem no caso, essa linha vermelha aqui é a interpolação, né, dos nossos dados, mas é bem linear os dados. Bom, o que significa? Significa, em teoria, né, nesse modelo que a gente está adotando, a gente teve uma conversão quase que 100%, né, no caso de energia térmica aqui gerada pela partilha Peltier 1, a gente está pegando essa energia térmica e convertendo em energia elétrica aqui na partilha Peltier 2, tá? A gente pode ver aqui, ó, que a 5 watts, né, a gente obteve ali 0,002 watts. Não é... A gente vai ver que a utilização do efeito Seebeck para geração de energia elétrica, captação de energia térmica para geração de energia elétrica, ela ainda não é tão eficiente, mas nosso gráfico aqui ficou linear. Bom, o próximo passo do experimento foi fazer uma pesquisa de geradores termoelétricos, né, comerciais baseados no efeito Seebeck, encontrando qual a eficiência energética e isso tinha as nossas referências. Bom, funcionamento básico de um gerador termoelétrico, né, a gente acabou de ver, que é converter calor diretamente em eletricidade usando termopares, que são pares de metais ou semicondutores conectados em série ou paralela. Quando um lado do termopar é aquecido e o outro é resfriado, cria-se uma diferença de temperatura que provoca o movimento de elétrons, gerando uma corrente elétrica. Isso aqui nada mais é do que o gradiente de temperatura. Os materiais termoelétricos mais utilizados, né, nesses geradores comerciais, né, um dos materiais mais utilizados é o bismuto de tenulereto, B2TE3, conhecido por suas propriedades termoelétricas favoráveis. O bismuto ele possui um coeficiente de Seebeck alto e baixa condutividade térmica, o que torna eficiente para a conversão de calor em eletricidade. A eficiência energética, né? A eficiência energética, os estudos indicam que os módulos comerciais de tags, eles conseguem gerar ali entre 5% e 8% de eficiência em condições práticas, né? Isso não é nem um pouco, como é que a gente pode colocar, nem um pouco favorável, vamos dizer assim. Embora os valores teóricos mais altos sejam possíveis sob condições ideais. Especificadamente, um protótipo denominado TEGO, desenvolvido no estudo de Tautenheim, junho de 2022, alcançou entre 13,32% e 17,65% da potência de saída teórica. Mas esses números representam cenários otimizados que podem não ser alcançados em todas as aplicações práticas. Esse estudo aqui eu achei ele bem interessante. Ele foi um protótipo denominado no nome de TEGO. Ele desenvolveu uma case para captação da energia térmica que é dissipada na produção de vidro. A gente sabe, o vidro, para ele ser produzido, ele requer uma temperatura muito alta, né, para a gente conseguir manuseá-lo. Então, eles desenvolveram um suporte todo em alumínio, né, ao qual era acoplado na máquina, a qual o vidro está sendo trabalhado, e esse case de alumínio, ele capta, como sabe, o alumínio é um ótimo condutor térmico, ele capta esse calor e leva esse calor até um termopar, até um tagzinho, ao qual é convertido a energia térmica lá em energia elétrica. Bom, as principais aplicações, né, desses geradores termoelétricos em locais remotos ou isolados, onde a manutenção de baterias é difícil, e os tags podem gerar eletricidade a partir da diferença de temperatura. Ele também foi muito utilizado em satélites, aproveitam a diferença entre o espaço frio e a luz solar para gerar energia. Inclusive, a gente tem aplicações reais em satélites, em sondas espaciais, ao qual a gente aproveita a energia térmica. Nos setores industriais automotivos, os tags podem recuperar calor residual de motores, fornos e sistemas de refrigeração. Isso melhora a eficiência energética e reduz desperdício de calor. Igual do exemplo aí do TEGO, né, que foi o dispositivo desenvolvido naquela tese de mestrado, a qual, numa indústria de vidro, né, pode-se reaproveitar a energia térmica que é gerada na produção do vidro.
Os mesmos princípios podem ser usados para resfriar dispositivos como coolers e CPU de sistemas de refrigeração de vinho. Tags são usados em termopares para medir temperaturas em processos industriais, automóveis e sistemas de aquecimento. Bom, a outra parte da pesquisa foi o contrário, né? A gente procurou refrigeradores termoelétricos, no caso é o TEC, comerciais baseados no efeito Peltier, contra a eficiência energética e cite suas referências. Bom, refrigeradores termoelétricos, TEC, também conhecidos como refrigeradores Peltier, são dispositivos que utilizam o efeito Peltier para transferir calor entre duas junções de materiais semicondutores. Esses refrigeradores são frequentemente aplicados em refrigeração comercial e industrial, bem como em equipamentos eletrônicos. As principais vantagens de usar um TEC para fazer essa refrigeração são: ele não utiliza partes mecânicas móveis para refrigeração, que é o ideal para uso como em câmaras de CCD, né? Câmaras de refrigeração. Ele pode aquecer ou resfriar, dependendo apenas da polaridade da alimentação, como a gente viu no experimento. Ideal para aplicações que exigem o controle eletrônico preciso da temperatura, como lasers de diodo, utilizados em telecomunicações. Ou seja, a gente consegue... eles vão funcionar, por exemplo, quando a gente aplica uma corrente DC, por exemplo, em uma partilha Peltier, a gente consegue aplicar um PWM, por exemplo, para reduzir a tensão, né? E com isso a gente consegue ter um controle da temperatura que ele vai gerar. Ou seja, apenas com um sistema bem simples, um microcontrolador e um PWM, a gente consegue controlar a temperatura que aquele TEC vai gerar. Ele dispensa o uso de gases refrigerantes, tecnologia 100% estado sólido, o que implica alta confiabilidade e baixos níveis de ruído. Permite a refrigeração pontual ou localizada. Funciona em qualquer orientação, com e sem gravidade, diferentemente dos refrigeradores baseados em compressores. Bom, eu trouxe aqui alguns modelos de... Aqui a gente tem a pastilha Peltier, né, propriamente dita. Esse aqui é um outro modelo dela. E aqui a gente tem um modelo comercial, um modelo ao qual é vendido comercialmente dessas pastilhas Peltier aqui, onde a gente pode ver aqui, a gente tem um grande dissipador em alumínio, essa estrutura aqui. A gente tem um cooler e ainda de quebra a gente tem dois radiadores acoplados, né? Então, além das pastilhas Peltier aqui refrigerando, a gente tem os dois radiadores mais esse cooler aqui. Então, que a gente consegue perceber que o conjunto da obra aqui acaba se tornando muito eficiente, né, para uma refrigeração provavelmente de processador, né. Aqui a gente tem a aplicação do efeito Seebeck, né, que no caso é o efeito Peltier. Aqui no caso a aplicação do efeito Seebeck, né, que é o PA utilizado em multímetros. E uma sonda espacial, a qual aqui a gente tem geradores termoelétricos utilizando o efeito Seebeck para gerar energia elétrica, tá? Bom, a parte aqui de encontrar eficiência energética não foi possível encontrar devido a qual os fabricantes teriam que fazer testes, né? Testes muito específicos para em qualquer datasheet para a gente poder ter esses dados, né? Então, eu não encontrei desses materiais aqui que eu encontrei pesquisando, né? Mais comercial, eu não encontrei a especificação exatamente. A gente pode fazer algumas suposições, por exemplo, dependendo do modelo aqui da parte, a gente consegue saber, igual aquela que a gente tem o datasheet, alguns termopares. Tá? Em geral, os fabricantes têm que fazer testes bem específicos para determinar a eficiência energética dele. Tá? Aqui algumas referências que eu usei para desenvolver esse relatório. Foi isso, espero que a explicação tenha ficado clara. O experimento foi tranquilo de ser feito, foi interessante conhecer. Já conhecia, e foi interessante mais ainda aplicar e conhecer um pouco mais sobre esses efeitos do Peltier, principalmente. O Seebeck eu não conhecia muito. E assim, a gente vê o potencial tecnológico e industrial disso, né? Ao qual a gente pode aplicar isso em pequenos circuitos eletrônicos, por exemplo, que não dependendo de uma alta eficiência energética, a gente consegue fazer um circuito, um dispositivo que vai funcionar ali stand-alone, apenas com
por exemplo, que é o caso da fábrica de vidro, né? Eu achei muito interessante. Agora a gente consegue desenvolver um circuito que funciona standalone e a sua alimentação é apenas pelo calor gerado da fábrica, né? Então, isso traz muitos insights tecnológicos para a gente poder trabalhar no futuro. Obrigado.